Olá, meus amigos! Estamos chegando para mais um podcast Tipo Urso. Esse nosso podcast está trazendo grandes nomes de todas as áreas, principalmente a área do esporte. Hoje estamos recebendo um grande atleta que já competiu em 2 Olimpíadas na modalidade de atletismo, especialista em 100 metros, 200 metros e também competiu no revezamento 4x100. Estamos recebendo esse grande atleta Somália. Obrigado, Vilmar. Obrigado pelo convite para estar participando do seu podcast. É com muito prazer que eu vim aqui hoje falar um pouquinho da minha trajetória no atletismo e como é a vida de um atleta olímpico. Excelente. Obrigado pela sua participação e estamos todos curiosos para saber como é a vida de um atleta. Mas antes de saber a sua rotina de treinamento e competições, eu gostaria que você nos dividisse conosco a sua trajetória, desde a infância, né? Sim. Onde você nasceu, como foi o seu início, o seu sonho de um dia ser um atleta. Bem na verdade, né? Eu comecei no atletismo um pouco tarde, né? Como o sonho de toda criança, eu sonhava em ser jogador de futebol. Então, quando eu era mais novo, até os 14 anos, 15 anos, eu passei por grandes clubes, né? Categorias de base de futebol. Vim parar no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul. Tentei virar jogador de futebol, só que não deu certo. Não dando certo jogar futebol, desisti de jogar futebol. Aos 18 anos, eu fui contratado pela empresa, uma metalúrgica, para jogar futebol nessa primeira empresa. Jogando futebol nessa primeira empresa, eu recebi um convite para participar dos Jogos do SESI. Antigamente, os Jogos do SESI eram muito fortes aqui na cidade de Caxias do Sul. Recebi o convite para participar dessa modalidade de atletismo nos Jogos do SESI e resolvi aceitar. Fui para os Jogos do SESI, nunca tinha corrido na minha vida, né? Nunca tinha feito atletismo, só jogado futebol. Fui lá, participei dos Jogos do SESI e fui muito bem. Ótimo, ótimo, ótimo. E a sua trajetória, então, a princípio, foi inicialmente como jogador de futebol, né? Isso. Que era o seu sonho inicial, né? Como atleta, lógico. E a sua infância e adolescência? Foi fácil, foi difícil? Como foi? Porque muitas vezes a pessoa olha um atleta a nível olímpico e não imagina a jornada, né? A jornada. Então, nos fale um pouquinho sobre a sua infância e adolescência. Foi uma infância fácil, difícil? A nível, assim, financeiro, como foi? Não foi fácil, né? Como toda criança vindo de pai e mãe pobres, né? Que teve que batalhar bastante para poder me sustentar, para sustentar meus irmãos. Nós éramos em 4 irmãos, né? Hoje nós somos em 3, né? Certo. E meu pai e minha mãe, eles trabalharam muito, se dedicaram muito para poder dar pra gente o melhor que eles podiam dar. E na época, o meu pai, ele não morava com nós, né? Só morava eu, meus irmãos e minha mãe. Então era muito difícil para nós conseguir fazer um esporte e estudar e conciliar os dois. Então a minha mãe fez de tudo, né, para mim poder conseguir realizar meu sonho, que era ser um jogador de futebol, mesmo não estando dando certo, não ter dado certo naquela época. Claro. Mas a minha mãe fez de tudo. Minha mãe trabalhava na feira, ela trabalhava como feirante. Eu também ajudei a minha mãe como feirante também para poder conseguir o dinheirinho ali para mim conseguir pagar os meus materiais esportivos para poder fazer o futebol em si. Mas não foi fácil. Como toda criança pobre, foi bem difícil mesmo. Sim, sim, isso é muito importante, Somália, a gente passar pelo seguinte, porque essa é a sua vida, a sua jornada. Então é muito importante a gente passar a sua realidade para quem está nos acompanhando, exatamente por isso, porque é importante falar da trajetória, da jornada, das dificuldades e barreiras quebradas e transpostas, enfim, para chegar ao seu objetivo, que foi e é, né, as modalidades olímpicas no atletismo. Então isso é muito importante. Aí você teve aquele sonho de jogador de futebol, iniciou, né, e depois partiu para o atletismo, né? Eu costumo dizer que o atletismo ele caiu de paraquedas na minha vida, né? Porque, por mais que eu tenha uma curiosidade, né? O meu irmão, ele fazia atletismo quando eu era criança. Eu sonhava em jogar futebol, só que nunca imaginaria que eu iria virar um atleta olímpico de atletismo, por mais que meu irmão fazia. Então, quando não deu certo jogar futebol, eu nunca imaginaria que eu iria virar um atleta, virar um velocista, ou Sim. iria participar de umas Olimpíadas. Só que eu acho que eu costumo dizer que eu fui abençoado. Porque no dia que eu fui competir no SESI, eu competi pela primeira vez, fiz os 100 metros, eu fiquei em 3º lugar. Nunca tinha treinado, Maravilha. nunca tinha competido. Eu fui competir com materiais que não era apropriado.
Porque o material que é apropriado é sapatilha, né? Eu fui competir de tênis na época Olha e ganhei só. de pessoas que já treinavam há anos. E que com o material certo eles com estavam, material né? certo, com E material tu de certo. tênis, imagina, a E eu de dificuldade, tênis. né? E nesse dia eu lembro que nesse dia eu chamei a atenção de um cubano, que na época o cubano ele era treinador da UX, tinha uma Certo. equipe bem forte de atletismo na UX, eu chamei a atenção dele. E ele me perguntou pra mim, né? Ele perguntou assim, há quanto tempo tu treina? Eu respondi pra ele, não, eu não treino. A primeira vez que eu tô correndo, eu nem conheço a modalidade. Daí ele falou assim, eu não acredito que você não treina. Eu falei, Puxa não treino. vida. Ele me relatou, você é um diamante bruto que precisa ser lapidado. Certo. Aí ele perguntou pra mim assim, tu sabe com quem você está falando? Eu não sabia, eu falei, não sei com quem eu estou falando. Ele, grava esse nome que esse nome vai te ajudar. Citou o nome dele, não sei se eu posso falar aqui. Posso falar o nome? Claro, com certeza. Lázaro. Ele falou, grava esse nome que esse nome vai te ajudar. Sim. Aí passou 3 anos depois de eu ter tido esse primeiro encontro com ele, continuei me dedicando ao atletismo, porque pessoas daquela época me ajudaram, me incentivaram e falaram, você tem futuro, continua treinando. Eu comecei a me dedicar realmente, esqueci o futebol, né? Sim. Me dediquei realmente ao atletismo. 3 anos depois, ele entrou em contato comigo e falou, chegou o teu momento. Puxa vida, olha só. Conversei com um treinador aqui de São Paulo, que é o melhor treinador de velocista do Brasil. E conversei com ele, falei de você, que você era um diamante bruto, que você morava no Rio Grande do Sul. Se você tiver interesse em vir fazer um teste aqui em São Paulo, você vai vir fazer o teste. Eu falei, não, tem Ótimo, interesse. ótimo, Imagina. excelente. Eu falei, não, tem interesse, quero sim fazer o teste em São Paulo. Aí eu liguei pro treinador que ele me indicou. O treinador falou, pode vir fazer o teste em São Paulo. Aí em 2009 fui para São Paulo, fiz o teste. Excelente, excelente. Tu vê como são as coisas, né? As coisas acontecem no momento certo, tudo tem seu tempo. Muitas vezes em nossas vidas, a gente tem assim aquela pressa, aquela vontade de fazer realizar as coisas e os sonhos, né? Mas, invariavelmente, é assim que acontece. Tu estavas pronto para uma carreira de futebol e, de repente, foi descoberto, né? No atletismo. Fantástico, fantástico. E aí fez o teste lá com eles? Fiz o teste. Foi engraçado que no dia do teste, né? Eu nunca tinha viajado de avião, né? Nunca tinha viajado de avião. Sim. Eu não conhecia São Paulo. Eu conhecia São Paulo por chegar na rodoviária ali, ficar na rodoviária, pegar o outro ônibus e ir pra Bahia, visitar meus pais. Claro. Mas por andar ali em São Paulo eu não conhecia. Daí esse treinador que eu fui fazer o teste com ele, ele falou, ó, quando tu chegar aqui no aeroporto, tu me liga que eu vou te buscar no aeroporto. Eu cheguei de manhã, umas 9 horas da manhã em São Sim. Paulo, liguei pra ele, tocava o telefone, tocava, não me atendia. Puxa Liguei e não me atendia. Ele foi me atender, sabe que horas? 9 horas da noite. Nossa, Eu o dia- fiquei o dia todo. O dia todo. Me atendeu e Puxa falou, vida. tô indo aí te buscar. Eu já desesperado, porque eu já tava com a passagem comprada para uma semana depois, queria ser Sim, uma semana sim. de teste. E aí, nesse período de um dia inteirinho e uma parte da noite, não sabia o que estava acontecendo. Não sabia. Imagina, né? O tamanho do perrengue a nível psicológico, né? Na verdade, eu achei que ele tinha me enganado, né? Porque Sim, na sim. época do futebol, tinha isso dos jogadores faziam a peneira, os olheiros falavam que iriam te buscar E não ia. e não iam te buscar. Puxa eu achei vida. que era a mesma coisa. Eu falei assim, ele me enganou. Ele falou que era pra mim vir fazer o teste, Nossa. só que ele não vai vir me buscar. Eu me desesperei, né? Sim, sim. Só que, graças a Deus, 9 horas da noite, ele falou assim, eu tô indo aí te buscar. Daí ele foi lá no Certo. aeroporto, me buscou e me levou para um apartamento. Sim. Quando eu cheguei no apartamento, ele pegou, subiu comigo no apartamento. Quando abriu a porta do apartamento, tava morando no apartamento os atletas da seleção brasileira que eu via pela televisão, que Olha tinham só. recém sido campeões pan-americanos no Rio de Janeiro. Puxa vida. Eu desacreditei. Eu falei assim, eu vi esses caras pela TV. Sim. Não, mas na hora minhas pernas tremeu, imagina. Imagina, né? Eu Chegar vi- e se deparar com o pessoal que estava Sim, no topo do no Brasil, topo. né? No atletismo, né? Aí eu comecei a pensar, eu falei, cara, como é eu. Tipo, a gente, em vez de ter o pensamento positivo, aí veio o pensamento negativo. Eu não Sim. vou conseguir. Como é que eu vou conseguir correr com esses caras? Os caras que foi recém-campeão pan-americano. Sim. Mas, tudo certo, ele me deixou lá no apartamento. No dia seguinte, fui fazer o meu teste. Era uma O pessoal semana te de recebeu teste. bem, Me os recebeu. atletas. Me recebeu bem, né? Sim. No outro dia me levaram pro treino. E engraçado que no dia seguinte, né, na segunda-feira, que era o primeiro dia de teste, amanheceu chovendo, né? Puxa vida. Amanheceu chovendo e eu achei que não ia ter treino. Porque eu tava acostumado com um ritmo de treino diferente aqui no Sul, né? Sim, sim. Daí eu perguntei pro pessoal, falei, será que vai ter treino? Aí eles falaram, aqui a gente treina embaixo de chuva, embaixo de sol, pode pegar teu material e vamos pra pista. Sim. Aí chegou lá na pista, o treinador falando pra mim, aquece lá, faz teu aquecimento, quando você estiver pronto pra poder fazer o teste, a gente já vai pro teste. Claro.
E eu E sempre nesse momento tu já tinha sapatilha ou não? Eu já tinha. Já tinha. Eu já tinha porque eu já tinha mais ou menos uns 2 a 3 anos que eu já estava no Certo. atletismo. Tu já estava seguindo, né? Que eu já estava seguindo e eu já estava me sobressaindo. Certo, Né? certo. Porque quando eu comecei lá atrás, eu comecei sendo o terceiro colocado nos Jogos do SESI. Logo, 2, 3 meses depois, eu já estava ganhando o estadual, ganhando o sul brasileiro. vida. Então, tipo, eu me espontei muito rápido. Foi rápido, né? Muito A rápido ascensão, né? no esporte. E quando eu fui fazer o teste, né? Daí ele falou pra mim assim, vamos fazer um teste de 60 metros, né? Vamos fazer o primeiro teste de 60 metros. Tu sai na posição de 2 apoios, né? Posição de 2 apoios, né? Você só em pé e sai correndo, né? Só que eu costumo dizer assim, que aquele dia era pra mim. Deus falou assim, é seu momento. Porque eu tinha um tempo muito, muito acima dos que eu fiz lá em São Paulo. Certo. Eu fui fazer o teste de 60 metros. Quando eu morava aqui no Sul, eu corria 6,80, 6 segundos e 80, Sim. 6,90. Aí no meu primeiro tiro nos 60 metros, eu corri 6,30. Puxa vida, olha só. Ele olhou assim no Baixou relógio, muito. Ele olhou assim no relógio, ele olhou pra mim. Aí ele falou assim, você tem certeza que tu é metalúrgico? Eu falei, sim, sou metalúrgico. Sim, sim. Treino 3 Nessa época vezes. tu já estavas trabalhando em Caxias do Já Sul. estava, nessa época eu estava na Marco Polo. Certo. Estava na Marco Polo e fazia atletismo pela Marco Polo, que a Sim, empresa sim. tinha uma equipe muito forte de atletismo naquela época ali. Certo. Então, daí eu peguei e fiz 6,30, né? Daí ele olhou pra mim e falou, você tem certeza que tu é metalúrgico? Eu falei, não, sou metalúrgico, treino 3 vezes na semana, 1h30. Daí ele Olha falou pra só. mim, ele contou pra mim, só que ele não tinha me falado o tempo, né? Ele só fez essa pergunta pra mim. Daí ele falou assim, não, então vamos fazer mais um tiro de 60 metros. Daí ele mandou sair 3 apoios, né? Que é os 2 pés e uma das mãos no chão. Sim. Aí eu corri o outro 60 metros, 6,29, baixei. Puxa vida. Daí ele, nossa, Melhorou mais ainda. melhorei mais ainda. Olha só. Daí ele falou assim, dá uma pausa maior e vamos fazer um 150, né? Que é um tiro mais Sim. longo, né? Daí fui pro 150, na época eu tinha 16,40 no 150 aqui. Fiz o tiro de 150, corri 15,50, baixei quase um segundo. Do que tu estavas acostumado a fazer. Da minha melhor marca que eu Nossa. tinha aqui, eu baixei quase Então um tu segundo. quebrou vários recordes lá no primeiro teste. No dia do teste. Olha só. Como tu falou, Deus te... Me abençoou. Né? Até hoje eu não sei como que eu fiz aquilo, mas o que era pra mim, Fantástico. era pra ser pra mim, era. Fantástico. Corri 15,50, ele assim, na hora porque ele gritou, ele falou, uou, como assim? Daí ele falou pra mim assim, não precisa mais fazer teste. Só que ele não falou pra mim que eu tinha passado, né? Ele falou, não precisa fazer teste. Aí ele pensou bem assim, ele falou assim, não, vamos fazer mais um. Vamos fazer um tiro de 300 metros. O dobro do 150, né? Tipo assim, ele não pediu nem pra tu fazer o 100, já foi o 150 Já direto. foi 150 e depois direto. os 300. É que geralmente quando você vai fazer testes assim de velocidade, tu nunca corre a marca que tu Certo. vai Sempre correr. a mais. Sempre a mais ou um pouco a menos. Certo. Porque o treinador ele quer testar a tua velocidade máxima, a tua velocidade pura e tua resistência de velocidade. Certo. Por isso que ele faz um tiro mais curto, um intermediário e um mais longo, né? Pra ter uma média, Pra né? ter uma média pra ver como é Claro. que tu se sobressai, né? Sim. Aí eu fui pro 300, só que o 300 metros eu nunca tinha feito quando eu morava aqui no Rio Grande do Sul, Sim. em Caxias. Foi a primeira vez também. Foi a primeira vez. Olha só. O máximo que eu já tinha feito tinha sido tiro de 250. E Sim, uma sim. ou duas vezes. Aí eu não sabia nem de onde que saía os 300 metros. Daí ele pediu pro pessoal lá, mostra pra ele onde é que é o 300 metros. E eu fui pro 300 metros. Como eu nunca tinha corrido 300 metros, eu não fiz um tempo ruim, mas também não fiz um tempo bom que era esperado, né? Tu não fez o teu melhor, no caso, né? Porque é a primeira vez, lógico. Porque tinha né? sido a primeira vez, né? Então eu também não tinha um parâmetro de quanto eu ia correr no 300 metros. Certo. Como é que tu ia fazer a aceleração Não toda, sabia né? como é que eu corria. É simplesmente o pessoal que me instruiu lá na hora de correr os 300 metros falou assim, corre como se você estivesse correndo 100 metros. Mas não é assim. Não, né? Imagina, é 3 vezes mais a distância. Claro, se claro. você sair na mesma velocidade que tu corre o 100, Chega no meio já diminui, já né? trava. Foi o que aconteceu comigo, né? Sim, eu travei. Mas mesmo assim eu não corri tão ruim. Eu corri 36, né? Opa. Corri 36 segundos. Daí ele falou assim, o 300 metros não foi tão bom, Sim. mas tá tudo certo. Mas tu comentou com ele que nunca havia feito, né? Falei pra ele que eu nunca tinha feito. Claro. Aí ele pediu pro pessoal lá me mostrar onde é que saía do 300 metros. Sim. Aí ele falou pra mim que não tinha sido tão bom, né? 300 metros. E tudo certo. Só que daí no final do treino ali ele falou assim, tu não precisa mais fazer o teste durante a semana. Vem, continua na semana treinando aqui, vem, faz o treino que o teu treinador lá do Sul manda pra ti. Na sexta-feira a gente conversa. Aí tu já viu, né? O psicológico já foi lá embaixo. Nossa, era uma semana de teste. Claro, é porque daí tu imaginou que não tinha ido muito bem, Não né? tinha ido, porque E era ele uma não falou semana. nada? Não falou nada. Nossa, Simplesmente ele olha mandou só. eu voltar durante a semana, continuar fazendo o meu treino que eu já tinha Sim. prescrito pelo meu ex-treinador, e na sexta-feira a gente ia conversar. Claro, Aí eu claro. pensei assim, não fui bem hoje,
né, no teste. Eles Ele vão não, tentar melhorar isso, né? ele não, pensei que ele não ia querer. Eu falei, ele não quer mais que eu faça o teste, que eu não fui bem, que eu não sou veloz. Na sexta-feira ele vai me dispensar. Aí continua a semana, treinando. Aí na sexta-feira ele me chamou. E falou pra mim assim, ó, realmente você é bom. Tu é um diamante bruto que precisa ser lapidado. Aí ele perguntou pra mim assim, ó, o que é que tu quer da tua vida? Perguntou pra mim. Sim. Aí eu falei pra ele assim, até brinquei, né? Até hoje, quando eu converso com ele, eu brinco. Eu falei, você pode ser sincero pra ti? Eu falei, eu não quero trabalhar. Eu falei pra ele, eu não quero mais trabalhar. Sim. Aí ele falou assim, ainda bem que tu é sincero. Mas ele falou assim, o que esse esporte significa pra ti, o atletismo? Eu falei, eu vou ser sincero. Eu gosto de futebol, eu sou oriundo do futebol. Sim. Meu sonho era ser jogador de futebol. Eu tô começando a fazer esse esporte agora. Pretendo, se você me dá uma oportunidade, se você acha que eu tenho talento, pretendo me dedicar e pretendo dar o meu máximo e virar um dos melhores atletas que tu vai ter no grupo. Ótimo. Aí ele falou assim, se é isso que tu quer, então, dezembro eu vou te chamar, que a gente vai começar a fazer a base. Puxa, eu vou te chamar pra tu vir morar aqui em São Paulo, pra tu se integrar com o grupo. Sim. Vai lá pro sul que eu vou te ligar. Ele Aí falou. a gente já sentiu na hora que tinha dado tudo certo, Nossa né? senhora, a felicidade, Que alegria, né? A felicidade, imagina. Aí liguei pro pessoal aqui no sul, né? Liguei pro pessoal, passei no teste, ele falou que vai me chamar em dezembro. Aí voltei pro sul, né? Continuei trabalhando ali na empresa. Só que daí aí veio o pessoal que é muito negativo, né? Tu não passou no teste. Com certeza, né? Tu não passou. Se tu tivesse passado, tu tinha ficado lá em São Paulo. Sim, sim. Não existe isso de você voltar aqui pra Caxias, pra depois o cara te chamar. Claro, né? claro. Só que daí o cara chegou em dezembro, disse que ia me chamar em dezembro, não me chamou em dezembro. Sim. Aí eu já comecei a pensar, me enganou, né? Falou Foi que eu só tinha uma passado, história, né? foi só uma história, falou que eu tinha passado, não vai me chamar. Aí terminou dezembro, aí tive férias da empresa, viajei pra Bahia, né, de férias pra casa dos meus pais, e ele não me chamou. Aí eu já fui, né, com o pensamento, vou Sim. ficar aqui nas minhas férias, quando eu Tipo, voltar... já era, né? Já era. Quando eu voltar, eu volto a trabalhar na empresa, continuo correndo pela empresa e tá tudo certo. Sim. Aí eu lembro até hoje, assim, dia 7 de janeiro de 2010, meu telefone toca. Somália? Aqui é o Nakaya, o nome do meu ex-treinador, Nakaya. Sim. Aqui é o Nakaya, ele é japonês. Aqui é o Nakaya. Eu quero você dia 10 de janeiro aqui pra já começar a fazer a base com o Assim, pessoal. na hora, tipo urso, Na assim, hora, né? só falou assim pra mim. Eu falei pra ele, cara, eu tô aqui na Bahia, dia 10 de janeiro. Desligou o telefone. Daí eu já entrei em contato com o pessoal da Marco Polo. Eu falei, cara, eu passei no teste, o cara falou que é pra mim estar lá dia 10 de janeiro. Sim. Eu preciso organizar aí minha vida aí pra mim poder ir pra São Paulo. Claro. Em 3 dias eu fiz tudo. Puxa vida. Vim pra Caxias, peguei minhas coisas, a empresa fez o acerto pra mim, Sim. né? Fez tudo certinho. Dia Coisa 10 de boa, janeiro eu já tava lá em São Paulo, já integrando já. Excelente. E tu viu assim que as coisas acontecem assim, né? De uma maneira rápida e que muda a vida da pessoa. Que né? muda. Muda a vida da pessoa. Sensacional, né? Então, veja bem que história interessante, história linda e uma jornada assim de muitas vitórias. E também nesse período das vitórias, a gente sempre atravessa esses períodos de dúvida, de dificuldade. indecisão e também, como tu bem salientou, muitas vezes, meu amigo, isso não só no esporte, mas na vida. Tu pode pegar um exemplo, 10 pessoas. Quando tu vai realizar alguma coisa, quando tu abre o projeto para as pessoas e fala, normalmente vão aparecer as pessoas pessimistas ou que te puxem para trás ou que tentem diminuir ou minimizar os teus feitos, os Com teus certeza. atos. Então isso é é uma coisa muito complicada no ser humano. Então realmente quem te impulsiona, quem te dá força, quem diz vamos que vai dar, são raros. E esses raros a gente tem que manter em nossas vidas, como amigos, enfim, como colegas, companheiros de jornada, para sempre. Então, esse é o diferencial das pessoas, né? Com certeza, eu sou muito grato, assim, eu sou muito grato às pessoas que me ajudaram naquela época lá. O Lázaro, né, que me descobriu, que foi ali o cubano, que me deu a oportunidade, que conversou com o treinador, porque graças a ele, se não fosse ele, eu não teria ido para São Paulo, Isso né? é uma atitude nobre. As pessoas que reconhecem e têm gratidão Sim. de onde vieram, quem os ajudou nesse caminho. O meu ex-treinador na época da Marco Polo, que hoje ele é meu amigo pessoal, né? O Clóvis. Teve um amigo meu também, da primeira empresa que eu trabalhei, da Hidrove, o Charles, cara, esse cara foi sensacional. Graças a esse cara que me convenceu a ir lá na primeira vez nos jogos do SESI lá competir. Graças a ele, eu até brinco com ele, né? Porque na época que eu fui competir a primeira vez, eu só fui competir porque ele falou assim, vai ter os jogos do SESI de atletismo e tu não quer ir lá competir pela empresa?
Eu jogava futebol 7 pela empresa, né? Eu falei, eu não vou lá no SESI ficar correndo lá que nem bobo. Falei, não, ele, cara, vamos lá, tu é velocista, tu tem velocidade, dá pra tu ir bem. Eu falei, não vou. Aí eu brinco com ele, porque eu lembro até hoje, assim, ó, na época, gurizão, 19 anos, Sim. gostava de um pagodinho, Claro. né? Tomava uma cervejinha de vez em quando. Eu lembro Sim. até hoje que ele falou assim, ó, se tu for lá correr, depois da competição, antes da gente ir pro pagodinho, que a gente ia pro pagode junto, eu vou Sim. pagar uma caixinha de cerveja. Viu só? Aí eu brinco com ele, eu falo assim, ó, eu fui descoberto no esporte graças a uma caixinha de cerveja. Ele falou, Excelente. se tu for, eu vou pagar uma caixinha de cerveja pra nós, depois da competição, e a gente vai ir pro samba. Olha eu só. fui pensando na caixinha de cerveja, Puxa vida. virei um atleta. E olha o que virou, né? E olha o que Inclusive, eu quero compartilhar um detalhe importante contigo, uma coisa que eu não comentei contigo ainda, mas nós temos uma situação em comum. Ou seja, antes de eu me tornar um atleta de powerlifting, eu corria. Mas eu corria corridas de rua. Corri durante mais de 15 anos, de 15 a 20 anos. Eu comecei a correr, aí com 8 anos de idade, 7, 8 anos de idade, eu comecei a correr. Então isso é uma particularidade muito interessante na minha vida e onde eu quero chegar. Então comecei a correr e no exército eu me especializei, né? Em corridas de 5, 8, 10 e 21. Até a meia maratona, né? Então corri muitos anos. E paralelo a isso, eu recebi um prêmio em 89, mérito esportivo em Caxias do Sul, na parte do fisiculturismo e levantamento de peso. Nesse momento, um dos diretores da Marco Polo estava presente. Gostou muito da minha história e disse, passe um dia lá na empresa tomar um café. Ele chama-se José Martins, um dos diretores. Aí eu pensei, todo mundo convida para tomar um café. Eu não dei muita bola na época, né? Meu amigo. E o meu sonho principal era competir num campeonato mundial. E aquele dia que ele disse tomar um café, quando eu lembrei daquilo, sabe? Iluminou assim, eu fui lá. Resumindo, meu primeiro campeonato mundial em Frankfurt, na Alemanha, em 91, foi patrocinado pela Marco Polo. O senhor José Martins chegou e disse, não, aqui está o teu material todo, passagem aérea para ti, hotel, alimentação e vai. Naquele momento que nem como a tua sensação. Eu não sabia se eu subia em cima da mesa, pulava, se eu abraçava ele, se eu dava um beijo nele, se eu chorava. Foi assim, fantástico. Então, só para compartilhar com você e com o pessoal que está nos assistindo, que realmente a Marco Polo sempre incentivou os atletas, sempre deu apoio e descobriu muitos talentos. Muitos talentos. Então, aqui está um momento de agradecimento, gratidão ao senhor José Martins e a Marco Polo, grande empresa em Caxias do Sul, que além de revelar atletas, revelar histórias de vida, ela sempre apoiou o esporte em Caxias do Sul. Sempre. Muito obrigado. Sempre. Eu também, eu gostaria de agradecer também, né, a Marco Polo, né, o pessoal que trabalhava ali na secretaria, o Vitor, o Yuri, o Clóvis, essas pessoas que foram fundamentais para mim, né? A Marco Polo, ela sempre apoiou o esporte, sempre. Hoje não está muito forte mais os jogos do SESI, mas na época que tinha jogos do SESI que era muito forte, a Marco Polo ia com equipes de várias modalidades, futebol, atletismo, vôlei. Todas as modalidades. Todas as modalidades. E era muito forte essa competição do SESI. Muito forte. Era muito disputado pelas empresas. Muito disputado. Eram Olimpíadas de empresa. Exatamente. Olimpíadas de empresa, todo mundo queria ganhar. E ali também se descobriam vários talentos. Vários talentos. E treinadores muito bons que participavam, Sim. Né? Treinadores excelentes. E eles davam uma estrutura fenomenal para nós, assim, ó. Por mais que nós trabalhávamos na empresa, mas depois que nós saímos da empresa que queria treinar, a gente tinha tudo. Transporte, alimentação, material, horário pago numa pista sintética para treinar, era sensacional. Sensacional, não deixava a desejar. E concluindo o assunto do diretor da Marco Polo, um dos diretores, o senhor José Martins, ele recebeu aquele prêmio também em 89, mérito esportivo, na corrida. Né? Porque ele participava de maratonas. O senhor José Martins. E na época existia uma associação em Caxias do Sul chamada AMARCA, Associação dos Maratonistas de Caxias, da qual eu fiz parte também, lá no início da década de 80. Sim. Então foi fantástico isso, porque tu vês, a pessoa quando tem esse espírito de esporte aliado à educação, ao trabalho, ela tem outra concepção, né? Ela entende a importância de apoiar os atletas. Sim. E depois, assim, por exemplo, quando tu participou, iniciou os seus testes lá,
em São Paulo e começou a treinar com a equipe, qual foi a sua primeira competição em seguida dessa preparação, a primeira preparação? Então, quando eu passei no teste e fui para São Paulo, né, eu fiquei até surpreso, né? Porque na época, a melhor equipe de atletismo, não sei se você já ouviu falar, é BMF Bovespa. Era o sonho de todo atleta fazer parte da BMF Bovespa. E esse treinador, ele viu tão futuro em mim, tão grande, que ele já me colocou direto nessa equipe. Puxa Muitas vida. pessoas na época, assim, até tipo, comentou assim, ó, eu vi muito comentário. Cara, o cara não tem resultado porque eu não era federado, né? Quando eu era atleta amador. Quando eu cheguei lá em São Paulo, ele me federou, me profissionalizou e me colocou na melhor equipe que tinha na Puxa época vida, do olha Brasil. só. Entendeu? Para entrar naquela equipe era muito difícil. E tu já chegou entrando? Eu já cheguei de primeira entrando. Era muito difícil. Você tinha que estar entre os 6, 7 melhor velocista do Brasil para você conseguir ingressar nessa equipe. Puxa Era vida. muito disputado. E eu já cheguei direto na equipe. Nossa. Eu já cheguei direto na equipe. Imagina já o nível, o grau de, assim, o seu nível competitivo. Imagina. Para ele... O que ele viu em mim, né? A visão que ele teve em mim. ti, O potencial que ele viu em mim. Exatamente. Aí eu imagino, naquela época a equipe era a equipe que dava estrutura assim fenomenal para os de outro país, assim, a gente costuma dizer para os atletas. Tu tinha material, tu tinha fisioterapia, tu tinha almoço, tu tinha um bom salário, tu tinha tudo. Tu tinha tudo. Vida. Então por isso que era o sonho de todo atleta fazer parte daquela equipe. Com certeza. Tu tinha a estrutura completa, né? Estrutura completa. Para realmente render o teu máximo. Tinha estrutura né? completíssima, assim. E o engraçado é que quando eu cheguei lá, eu comecei a treinar, né? Aí sim eu comecei a fazer treino realmente de atleta profissional, de atleta olímpico. Quando eu morava aqui no Sul, treinava 3 vezes por semana, 1h30, depois do trabalho, né? Sim, sim. Lá é outra realidade. Quando você é atleta profissional, é outra realidade. Você vive disso. Claro. Então, você treinava durante o dia, né? Treinava 2 períodos. 2 períodos. Treinava de manhã, dava mais ou menos umas 3 horas e meia de manhã. E depois de tarde, mais umas 2h30. Puxa vida, então no mínimo 5 horas por dia. No mínimo 5 horas e meia por dia de treino. Claro. Então quando tu brincou com o treinador de lá, que ele fez aquela pergunta sobre trabalho, que tu brincou, só que na verdade eu entendi, e ele também deve ter entendido. Tu não queria mais trabalhar em metalúrgica, em trabalho normal. Assim. Sim. Tu queria trabalhar, mas no atletismo. Isso. Né? E realmente, trabalho árduo. E todo mundo acha que é fácil. Fala assim, mas a vida de atleta é fácil, vida de atleta é só ir lá e correr, só ir lá e treinar. Eu juro pra você, assim, ó, no meu primeiro ano que tava lá, teve momentos que eu pensei assim, ó, o que eu tô fazendo aqui? Exatamente. Por que eu escolhi É isso? extenuante, né? É muito desgastante. Muito desgastante. Fisicamente e psicologicamente, mas psicologicamente é bem mais. Lógico, porque todo dia tu tem que pensar em melhorar um pouquinho mais, a cada dia. Tu precisa performar. Exatamente. Porque um atleta, ele vive de contrato, né? Claro. Imagina. Claro. Se tu não estiver naquele tempo determinado ou tentando baixar aquele tempo, já tu começa a ficar de escanteio, né? Porque você precisa estar sempre entre os melhores. Porque se vir outros atletas melhores que você, tu já perde a vaga. A equipe que tu tá, que é melhor que todo mundo quer tá, a equipe vai querer o atleta que tá melhor, ela não vai querer você. É rendimento, né? Foi aí que começou a dar uns perrengues na minha vida, foi aí. Né? Nos meus primeiros 3 meses, treinei de boa, né? Fiz os treinamentos, tudo. Eu já era um cara forte, então eu já tinha uma estrutura muito forte. Nos 3 primeiros meses, eu aguentei a porrada de treino. Treinar 3 horas e meia de manhã, 2 horas e meia, de segunda a sábado. Nossa, a gente treinava 6 dias na semana. Pegado, né? Pegado. Eu aguentei. É tipo 6 horas por dia, pegado. Abaixo de mau tempo, né? Pegado. Meu corpo aguentou. Tanto que na minha primeira competição, eu já corri minha primeira competição, eu corri no 100 metros. Eu corri foi 10 e, se eu não me engano, 10,70 nos 100 metros. Sim. Aqui eu tinha 11,40, sabe? Puxa vida, corri na minha primeira, melhorou muito lá. Minha primeira competição eu já corri 10,70. Nossa. Na minha primeira competição, no 200, eu corri 21,32. Puxa vida. Corri 21,32, os atletas lá, eu corri na minha bateria e ganhei. Todo mundo, quem é esse cara? Como assim, quem é esse cara? Do nada surgiu. Sim, tá já ganhou de todo mundo. Só que 3 meses, né? Aí depois dos 3 meses, aí começou. O efeito rebote, né? Porque daí meu corpo ele não tava forte o suficiente, ele não estava preparado para aquela intensidade de treino. Sim, sim. Aí não parou, né? Não parei. Aí eu corri bem, a autoestima levantou lá em cima, só que daí começou a vir as lesões, né? Aí começou a vir várias lesões de tendinite patelar no joelho, lesões de posterior. Sim, sim. Né? Aí comecei a decair. Sim. Aí foi quando, no final do ano, ia ter o Troféu Brasil, né? Que é a competição mais importante que tem no Brasil. Sim. Nesse ano a competição, se não me engano, foi em outubro.
Aí eu tive uma lesão bem grave há um mês e meio antes. Eu tive uma Nossa. fratura por estresse no meu maléolo, né? No meu maléolo Puxa lateral. vida. Aí atrapalhou tudo. Atrapalhou tudo, porque eu fiquei 2 meses andando de muleta, Sim, não tem como nem né? pensar em competir Meu osso naquele ano. tava desgastado, meu osso. Sim, sim. Aí não consegui competir o Troféu Brasil. E o Troféu Brasil é a competição mais importante, a competição que todas as equipes almejam Sim, que sim. o atleta compete. Aí eu lembro que eu pensei assim, cara, se eu não competir o Troféu Brasil, eu acho que a equipe não vai me segurar, vai me mandar embora. Foi dito Sim. e feito, né? Aí quando chegou dezembro, a equipe simplesmente quebrou o contrato comigo. Aí imagina, o balde de água fria. Tu já chega na melhor equipe do Brasil, com os melhores atletas, com estrutura, Ganha as com primeiras tudo, competições. ganha as primeiras competições, aí quando chega o final do Nossa. ano, a equipe simplesmente te manda embora. Puxa vida. A equipe me mandou embora e meu ex-treinador me colocou na equipe, vamos dizer que é a equipe B, né? Certo. Que na época eles falavam que era a equipe B da BMF. Sim. Aí eles me colocaram nessa equipe, só que a equipe B só no nome, né? Porque a estrutura era totalmente diferente. Claro. Eles não davam material, Sem apoio nenhum, não praticamente, davam né? material. Eu fiquei 6 meses sem salário. Nossa, Eu- 6 meses sem... seis Bom, meses. 6 meses sem salário dificulta até a alimentação, até onde morar, tudo. Foi quando, assim, foi a pior fase da minha vida, sabe? Foi a pior fase da minha vida e isso foi em 2011. Sim. Foi a pior fase da minha vida. Por quê? Como eu tinha sido mandado embora da BMF Bovespa, a BMF fornecia tudo, né? Alimentação, material e fornecia moradia. Como eu fui Certo. mandado embora da BMF, eu não tinha mais direito a nada disso, nem a moradia. Então eu tive que fazer o quê? Eu tive que sair do apartamento que eu morava e procurar um outro lugar para morar. Sim. Aí, só que, tipo, como é que eu vou procurar um outro lugar para morar? Sem se salário? Se minha fonte de renda era o atletismo, era a Sim, equipe sim. que me pagava o salário. Claro. E eu não tinha salário. Aí foi quando bateu o desespero em mim, Nossa. né? Eu tava morando em São Paulo, num lugar que eu não conhecia ninguém, que Sim. eu não tinha família, que eu não tinha ninguém Os para me seus dar um pais apoio. na Bahia, né? Meus pais lá na Bahia, Sim. entendeu? Sozinho, né? Sozinho. Puxa aí, vida. aí eu tive que fazer o quê? Procurar um lugar para morar, achei uma pensão lá pra Sim. morar. Entrei na pensão, só que para entrar na pensão você tinha que Claro. dar uma entrada Sim, pra. é. Né? Daí minha mãe me ajudou na época, né? Conversei com minha mãe me ajudou a poder pagar a entrada da pensão. Paguei ali a pensão e fui morar na pensão. Uma pensão com um monte de gente, sabe? Uma pensão bem Sim, sim. bem precária, assim, sabe? Claro, Era o que eu claro. tinha no momento pra poder morar. Sim, para poder sobreviver, né? Só que daí eu tinha moradia, só que eu não tinha salário pra poder nem me alimentar. E nem transporte, Nem nada. transporte, porque eu morava na zona norte de São Paulo, e meu Sim. treino era na zona sul. Cara, foi os piores 6 meses da minha vida, assim, ó. Sim, que todos sim. os dias, assim, eu acordava de manhã, eu não tinha o que comer, não tinha o que tomar café, não tinha. Sim. Eu não tinha dinheiro pra poder pegar o ônibus pra poder ir, nem o metrô pra poder ir treinar. Eu não tinha. Não tinha pra voltar. E não tinha pra almoçar, não tinha pra nada. Pra nada, Sabe? Então, Puxa vida. eu lembro que meu ex-treinador, o Nakai, ele sempre falava comigo assim, ó. Cara, não fica com fome. Não passa fome. Toda vez que você tiver com fome, você me pede o dinheiro que eu te dou pra você comer. Só que a gente tem vergonha, né? Claro, claro. De todos Com os dias certeza. tu ficar ali, por mais que tu tá com fome, tu ficar ali pedindo pro cara, me dá um dinheiro aí que eu tô com fome. Não, fica realmente. Fica em primeiro lugar, complicado. fica humilhante e a pessoa baixa a autoestima, né? Sim. Aí eu lembro que quando assim, eu tava no extremo, assim, daí eu conversava com ele, falava, eu tô com muita fome, eu não tenho o que comer quando sair aqui do treino, né? Claro. Aí ele pegava e me dava uma quantia ali, só que a quantia que ele me dava, eu tinha que escolher. Ou botar cartão no meu bilhete pra poder ir pra casa, Ou comer. ou comer. Porque quando eu não tinha bilhete no cartão, assim, eu já cansei muitas vezes de pular catraca do metrô Sim, para poder voltar para pra casa. poder voltar. Entrar no ônibus, ficar sentado na frente, quando chegar próximo da parada, dar o sinal e pedir pro motorista pra descer na frente. E o motorista me xingava, sabe? Sim, me xingava e eu descia triste, imagina. Claro, mas recebendo xingamento. Recebendo xingamento. E arriscando também lá no metrô a ser preso, o Sim. pessoal bater, espancar, né? Só que eu precisava ir pro treino. Eu precisava Claro. treinar, precisava. Só que como é que você vai render treinando com fome, Sim. que eu ia sem Sem tomar transporte, café, morando num local precário. preocupado no treino, como é que eu ia fazer pra voltar, Sim, né? Aí eu lembro que naquela época eu tinha começado a fazer a faculdade. certo. Eu ainda estava fazendo faculdade, Tudo junto, né? eu tinha que sair do treino e ainda ir pra faculdade. Sim. Aí, Olha só que a minha sorte que a minha faculdade que eu estudava era próximo dessa pensão, então eu consegui fazer uma caminhada de 50 minutos, mais ou menos, uma Sim, hora, sim. para poder voltar para casa. Mas eu tinha que pegar transporte para ir pro treino, pegar transporte para ir para faculdade, entendeu? Certo. E estudar com fome. E aquela dificuldade da alimentação, né? Da alimentação. Então, realmente, é sobre isso, né, Somália? É sobre isso exatamente que é muito importante compartilhar com as pessoas todas essas fases, para as pessoas verem, né? E uma história real, as dificuldades extremas. As dificuldades. Pessoas sem alimentação, sem transporte, morando em local precário, longe, e mesmo assim não desistiu
E não desanimou e seguiu. Então, as pessoas vê muito as glórias, né? Ah, o cara foi Sim. atleta, o cara foi para Jogos Olímpicos, o cara fez bastante comercial, o cara... Mas as pessoas não sabem o quanto foi difícil para chegar até ali. Esses 6 Exatamente. meses que eu falo assim, que foram os piores meses da minha vida, assim, ó, eu pensei em desistir várias vezes. Claro, Eu falei pro meu treinador, falei, cara, tu me tirou lá do sul para vir para cá, para mim poder passar fome, cara. Eu falei para ele, eu tinha tudo lá, eu tinha minha casa, eu tinha meu carro, eu tinha tudo, eu tinha uma vida, eu tinha meu trabalho. E ele sempre falava assim para mim, assim, ó, eu devo muito, muito, assim, ó, a minha profissão a ele. Que ele falava para mim assim, cara, a primeira dificuldade que tu tá tendo, tu tá pensando em desistir? Ele falou assim, ó, não pensa no atletismo em algo que tu vai ficar rico, que tu vai ficar milionário. Pensa no atletismo que é algo que vai te dar a tua profissão no futuro. Porque Claro. eu estudei, eu fiz a minha faculdade, eu tenho 2 graduações graças ao atletismo. Né? Certo. Porque Ótimo. lá em São Paulo, quem é atleta ganha de 50% a 100% de bolsa. Eu fui bolsista Sim. 100%. Foi bolsista. Né? Parabéns. Ele falava pra mim assim, ó, cara, tu tá estudando. Então pensa assim, ó, tu vai ter um futuro. Porque quando você deixar de ser atleta, quando você encerrar em sua carreira, tu vai voltar a ser metalúrgico, ele falava pra mim. O que tu vai querer ser da sua vida? Claro. Então isso foi me dando força. Ele não deixava de desistir, mas eu falei pra ele várias vezes que eu queria vir embora, que eu queria voltar. Claro. Falei, eu claro. quero voltar. Ele foi te dando um apoio, uma força Um apoio. psicológica. Mas Psicológico. também naquele momento tu precisava de mais apoio financeiro. Financeiro. Que, tipo assim, se tu não fosse tão forte psicologicamente e espiritualmente, teria desistido. Sim. É por isso que se perdem tantos talentos ao longo da jornada. Muitos desistem. Muitos Né? muitos não iriam suportar o que eu suportei. Às vezes eu falando assim, as pessoas não têm proporção, né, do que eu passei. Claro, claro. Né? Porque tu imagina, 6 meses, é muito 6 tempo meses. nessa luta. Eu até brinco com o pessoal assim, eu não gosto muito de contar essa minha história triste, porque eu sempre me emociono. Eu choro assim, nessas partes assim, porque a minha mãe, ela foi meu alicerce nessa época. A minha mãe. Porque eu lembro assim que eu cansei de ligar pra minha mãe e falar com a mãe assim, mãe, eu tô com fome, não tenho nada pra comer. Sim. E ela... Imagina o coração da tua mãe e a mente dela. Mãe é longe mãe, do né? filho, né? Em outro estado, lá no Nordeste do Brasil, sentindo que o filho tá ligando para dizer que tá com fome. Imagina o coraçãozinho E tu sabe dela. que mãe pressente tudo, né? Sim, sempre. A minha mãe já cansou de Sempre. ligar pra mim nessa época assim, ó, ligar pra mim e falar assim, filho, tu já comeu? Tu já se alimentou? E eu não tinha nada no Sim, ela estômago. tava sentindo, né? Só que pra ela não se preocupar, eu falava, não, mãe, fica tranquilo, já Claro, comi, claro. já almocei, já comi, entendeu? Então eu lembro que quando eu tava no limite, assim, eu ligava pra ela, aí ela falava, filho, a mãe não tem dinheiro, né? Eu falava, mãe não tem dinheiro. Aí ela sempre dava um jeitinho. Ela fazia Sim. um biscoitinho ali no forno, ia vender Querida, na rua, né? Querida. fazia algo, sabe? E ela botava Sim. um trocadinho pra mim ali que E aí já te ajudava, já né? me ajudava. No dia a dia, né? Já me ajudava. Ótimo, ótimo, excelente. Nossa, enfim, aí esses meses de extrema dificuldade passaram, né? Passaram, e em seguida te chamaram novamente ou não? Como foi? Então, eu fiquei 6 meses até junho sem receber. Sim. Aí em julho eles começaram a pagar o salário. Só que daí eles também começaram a pagar o salário, metade do salário que eles tinham prometido pra mim, né? Ah, sim. Uhum. Mas já melhorou até para tu não passar fome, né? Não. A dificuldade, né? Melhorou porque eu tinha um dinheirinho ali. Sim. Mas ainda eu passava dificuldade, porque eles Claro. diminuíram metade do salário que era prometido, né? Entendi, claro. Entendeu? Claro. Então, tipo, eu não tinha dinheiro suficiente pra poder pagar pensão, Sim. pagar transporte, pagar Então, alimentação. as dificuldades só melhorou um pouquinho. Melhorou um pouco. Mas não resolveu. Eu não pedia tanto dinheiro pra minha mãe nem pro meu ex-treinador, né? Sim. Mas ajudou. Claro, claro. Aí eu fiquei nessa equipe até final do ano ali, até dezembro. Foi quando começou a virar a chave na minha vida, né? Sim. Foi quando veio o Troféu Brasil, Ótimo. que eu competi o Troféu Brasil por essa equipe. Eu fui medalhista no Troféu Brasil. Excelente. Porque na época... Por essa equipe chamada B ainda? Ou Não. já estava na A de novo? Eu tava na equipe B. Na equipe B, né? Eu tava na equipe B. Por Sim. essa equipe B que eu fui medalhista no Troféu Brasil. Opa, mesmo já? com todas as dificuldades. Claro, olha só. Eu fui medalha de bronze no troféu. Excelente. E no Troféu Brasil, quando você é medalhista, se você tá entre os 3 primeiros colocados, Sim. no ano seguinte já te dá direito a ganhar a Bolsa Atleta. Ótimo. Né? Então, tipo, 2012 as coisas fluíram pra mim. Claro, ele já recebeu a Bolsa Atleta. E eu saí da equipe, né? Eu saí dessa equipe e meu treinador conseguiu a equipe de Santos, que tem a equipe de Santos de futebol. Certo. E tem a equipe de Santos de atletismo. Aí Sim. ele conseguiu me colocar na equipe de Santos de futebol, ganhando um salário melhor ainda que eu ganhava na equipe A lá. Excelente. Eu já entrei ganhando Nossa. melhor na equipe lá do Santos. Aí clareou, né? Aí clareou, aí eu tava ganhando Bolsa Atleta, aí as coisas foi fluindo. Coisa boa. E depois desse passo, assim, dessa melhora, como foi chegar às Olimpíadas, a sua primeira Olimpíada? Como foi daí? Então, o processo das Olimpíadas, ele é árduo. Sim. Ele é árduo porque para poder você ir para uns Jogos assim, Olímpicos, você tem que estar entre os 6 melhores do Brasil. Certo. Entre os 6 melhores. E eu tinha vindo de anos anteriores frustrantes, né? Claro, Tanto claro. de resultados, de lesões, de alimentação,
né? Sim. Mas aí eu consegui fazer Psicológico, né? psicológico. Eu consegui fazer um ciclo muito bom, um período de base muito bom, onde me fez tá entre os melhores ranqueados daquele ano. Foi onde eu fui convocado. Puxa vida. Eu fui convocado, e quando você é convocado, quando você pega a seleção brasileira, aí também tu começa a receber já é a bolsa olímpica. Claro, Né? claro. Uma bolsa com valor um pouquinho mais alto. Aí as coisas foi fluindo para mim. Ótimo. E a sua primeira Olimpíada foi aonde? Londres 2012. Londres 2012. É. Excelente. E foi fantástica a sua primeira Olimpíada. Foi fantástico, foi a primeira vez que eu viajei para fora do Brasil, né? Sim, sim. Primeira Aquela vez. abertura linda. né? Maravilhosa. O desfile das delegações. Só não foi né? muito do jeito que eu queria, né? Que na verdade Sim. todo cara quando vai para uns Jogos Olímpicos ou para qualquer Claro, competição, claro. você vai querendo fazer o seu melhor resultado, vai querendo ser medalhista olímpico, independente de quem vai Com estar lá certeza. competindo. Então, né? na sua primeira, em Londres, né? Londres. E aí não conseguiu ficar entre os três. Não. Certo. Trouxe até um material, inclusive, né, Trouxe. para mostrar Eu trouxe aqui, a sua sapatilha. trouxe né? a sapatilha e trouxe a medalha que eu costumo dizer que mudou minha vida, né? Que Puxa foi a vida. medalha de terceiro colocado do Troféu Brasil. Eu falo para todo mundo assim, ó, essa aqui é a medalha mais cobiçada pelos atletas brasileiros. Certo. Depois dos Jogos Olímpicos, né? Claro, Essa aqui é a claro. mais cobiçada, onde a maioria dos atletas e treinadores, eles fazem um ciclo para poder você chegar bem nessa competição e estar entre os 3 melhores do Brasil. E a competição mais É importante mais do Brasil, importante do Brasil no é essa, atletismo né? é essa aqui. Parabéns, excelente, excelente. Fantástico. E o seu material, então, nós temos aí a sapatilha, né, especial de corrida, né? Isso, eu trouxe a sapatilha, só que essa sapatilha aqui já é dos Jogos do Rio 2016, né? Da Olimpíada seguinte que tu participou, Seguinte, né? 2016. 2016. Esse material aqui é de 2016. Certo. Aí aqui, essa aqui é a sapatilha dos Jogos Olímpicos. Linda, Sapatilha linda. dos Jogos Olímpicos. E ó. a sola dela é especial, ela tem, então, os fixadores, os pregos Tem os embaixo, pregos. né? Tem os pregos aqui, Certo. onde ele fixa na pista, que a pista de atletismo oficial é uma pista de borracha, né? Sim, Nós sim. costumamos chamar de pista de tartan. E esses pregos aqui, ele fixa na pista. Certo, para te dar um impulso. Ele fixa na pista para te dar um impulso. Ele te Certo. funciona para você correr, para você conseguir melhorar mais a tua velocidade. É 8 pregos aqui, né? Sim. Que tem, mas tem sapatilhas que tem menos pregos, mas a maioria, assim, São 8. São 8 pregos. Fantástico o material, fantástico. E são bem afiados esses pregos, tá? Então Sim, a pessoa sim. tem que tomar Pra cuidado na hora. realmente agarrar, né? Pra realmente agarrar. As pessoas Sim. têm que tomar cuidado na hora que tá colocando eles, ou para não esbarrar em outra pessoa, para não machucar. Claro, claro. Inclusive, eu tive um acidente de trabalho. Eu até te mostrei o vídeo essa semana, lembra? Sim, lembro. Te mostrei o vídeo. Eu tenho umas cicatrizes, tá? Tenho umas cicatrizes por conta disso aqui. Porque eu em Uberlândia, 2015, em uma competição, eu fui fazer uma chegada para poder ganhar a competição. Sim. O prego trancou na pista. Trancou e eu voei por cima de todo mundo. Nossa. Caí, mas me machuquei bastante, mas também Claro. machuquei meu concorrente, porque a sapatilha passou assim na perna dele. Sim, sim. Aí rasgou de fora a fora. Rasgou Nossa. rasgou a panturrilha, rasgou a coxa. Sim, sim. Bah. E além disso, tu tens a sapatilha, a sua medalha, linda medalha Sim. do Troféu Brasil, e tem também o macaquinho oficial, Isso né? aqui, ó. Esse aqui é o macaquinho, né? Esse aqui é o macaquinho dos jogos. Dos Jogos. Esse foi do Rio de Janeiro, então. Esse aqui foi do Rio. Certo. Ele é Esse é do inteiro, Rio. né? Então Ele é- tem a ele é parte inteiro. de cima e embaixo é uma espécie de bermuda junto, né? Isso. Tem uma bermuda junto, Sim. ele Pode é, levantar um pouquinho para nós ver todo ele? ele é completo. Daí. Certo. Ó, Esse, então, é o material olímpico. né? Isso. Que bacana, fantástico. esse é o material olímpico. Tem ele que é regatinha também, né? Sim, sim. Esse aqui é com manga, né? E tem Aham. ele que é a regatinha. Excelente, excelente. Mas agora, então, a gente ouviu a sua jornada, alguns detalhes, né? Eu gostaria que você deixasse para nós, para quem está nos acompanhando, uma mensagem. Uma mensagem do que o esporte fez na tua vida, como mudou e o que representa e o que representou e o que representa o esporte na sua vida. De acreditar. Sim. Eu gostaria de falar pro pessoal, né? Principalmente pros jovens, né? Nós temos muitos jovens hoje em dia que sonham em ser atletas profissionais, sonham em ser atletas olímpicos e acham que a realidade está muito longe. A realidade só está longe daquelas pessoas que não acreditam, que desacreditam do seu potencial. Assim como eu consegui, assim como eu me dediquei, botei na minha mente que eu iria um dia conseguir virar atleta profissional, virar um atleta olímpico e virei, todo mundo pode, todo mundo pode. E se você não conseguir virar um atleta olímpico, você vai conseguir virar um cidadão melhor. Porque o esporte não é só quem ganha, né? Quem chega em Exatamente. primeiro, quem chega em segundo ou terceiro. Exatamente. O esporte é quem se supera, né? O esporte, ele traz muitas coisas contigo. Traz obediência, traz disciplina, né? Traz respeito. Então o certeza. esporte, ele transforma a vida. Então, para aquelas pessoas que sonham em ser atletas profissionais, ou até aquelas pessoas que também que não sonham em ser atletas profissionais, que querem ser atletas amadores,
faça um esporte, continue se praticando, continue se dedicando, porque o esporte salva vidas. Exatamente, excelente. Tenho só que lhe agradecer por compartilhar conosco essa linda trajetória, desde a infância humilde até um dos principais atletas do atletismo do Brasil. E, inclusive, para concluir, eu vou compartilhar com as pessoas que estão nos assistindo que você está retornando, né, às competições. Ah, eu não queria falar, mas tudo bem. Então, não estou retornando no esporte, né, olímpico, mas eu estou retornando no Master, né? Que não deixa de ser profissional, né? Exatamente. É profissional, só que daí é Master, né? É cada um na sua categoria, né? Existem categorias de 30 anos em diante, 30, 35. Esse ano, de tanto me convencer, todo mundo falando, tu tem linha ainda pra queimar, tu continua treinando, claro, tu treina bem, vamos competir, vamos competir. Esse ano eu resolvi que eu vou voltar pras pistas, vou me dedicar e vou competir no Master. Eu tomei a liberdade de compartilhar esse segredo que você falou para mim, exatamente para se alientar às pessoas, que nunca termina, sempre tem um recomeço. Ele competiu em 2 Olimpíadas, Troféu Brasil, nas principais competições do Brasil no atletismo, e agora, após os 40 anos, está treinando, se preparando arduamente para competir novamente. Só tenho que lhe parabenizar e lhe agradecer por estar comigo hoje, compartilhando com o pessoal que está nos assistindo da sua trajetória. Muito obrigado, meu nobre amigo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você contando um pouquinho da minha história. E você que é um cara muito vitorioso, né? Você é um cara também que inspira muitas pessoas. E eu espero que eu também possa conseguir inspirar pessoas assim como você inspira. Muito obrigado. Eu que agradeço.